Beleza, beleza. Rapidinho. Bom, vamos lá, gente. Então, hoje, o tema da nossa aula, desse encontro, ele é para fortalecer o poder do hábito em todos nós, tá? Porque quando a gente depende do hábito para ter resultado, é necessário saber trabalhar com esse hábito e fortalecer ele no dia a dia. E para que isso aconteça, existem estratégias específicas. Então, essa aula, ela foi retirada do livro O Poder do Hábito, tá? Tem um livro, se vocês ainda não leram, leiam, porque essa leitura, ela vai agregar muito valor na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, e vocês vão começar a entender que todos nós somos moldados, modelados e vivemos em hábitos, né? Nós temos o hábito de escovar os dentes, nós temos o hábito de tomar banho, nós temos o hábito de almoçar. Então, tudo isso são hábitos impostos de maneira inconsciente, né? Inconsciente é óbvio que na nossa infância isso vai ser induzido, colocado na nossa vida dos nossos primeiros dias de vida, né? A gente vai ter uma rotina ali de tomar café da manhã, né, de almoçar, de dormir, de ter que tomar banho e depois ter que ir para a escola e por aí vai. O que eu quero dizer? Que os hábitos eles precisam ser introduzidos. Os hábitos que nós temos da nossa infância, eles foram colocados de maneira inconsciente para nós, que foram colocados pelos nossos pais, por quem cuidou da gente. Agora, quando nós somos adultos, existe uma outra maneira, existem outras estratégias para que o hábito se torne um grande aliado para você conseguir emagrecer, no caso, tá? Então, eu trouxe 7 pontos, 7 hábitos, 7 estratégias de hábito que a gente precisa colocar, tá? Que é o ciclo do hábito e alimentação, a força do hábito em atividades físicas, pequenas mudanças, grandes impactos, a importância da deixa ambiental, esse é fortíssimo, a mudança de hábito fundamental, e aí esse é o autor, Keystone Habit, que ele fala muito sobre isso, o poder da repetição e da consistência, e aí, para finalizar, hábito social e emagrecimento. Então, eu vou trazer aqui já esse primeiro, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Então, primeiro, que é o ciclo do hábito e alimentação, ele vai trazer ali uma fala mais sobre os gatilhos, né? Então, ele fala assim, olha, identifique os gatilhos, as deixas, que levam ao consumo de alimentos pouco saudáveis. Substitua a rotina por escolhas melhores, mantendo a mesma recompensa. Qual que é o exemplo prático que eu posso trazer para vocês? Alguém aqui de vocês deve ter o costume, eu já viu alguém que depois de almoçar tem que comer um doce, né? Que quando está muito estressado, muito estressada, precisa de alguma recompensa e normalmente é um doce, é uma comida. O que eu tenho que fazer quando isso acabou se tornando um hábito na minha rotina? Eu preciso saber fazer substituições com hábitos colados. Ou seja, quando você pensar nesse doce, você vai utilizar essa estratégia como substituição. Então, deixa sempre, por exemplo, uma fruta perto de você, para você ter acesso, porque a fruta ela tem o paladar doce, então ela ajuda. Quem costuma tomar café, por exemplo, sem açúcar, o café ele pode ajudar a ter o controle desse gatilho. Então, identificado esse gatilho,
que ele é nada mais, nada menos do que um gatilho emocional de recompensa pelo trabalho, pelo estresse ou por algum momento que a gente está passando, é você colar esse hábito novo nesse hábito velho. Então, ao invés de você comer lá o chocolate, ou seja lá o que for, você vai lembrar que colado nesse chocolate tem um pêssego, tem uma fruta, tem alguma coisa que você pode substituir e que não vai te prejudicar. Porque quando a gente pensa nesses hábitos antigos, né, que estão mais enraizados, que você viveu e nem percebeu aquilo lá na sua vida, é importante a gente trabalhar cirurgicamente com ele. Tá? Acabei de colocar um hábito ali na cabeça de vocês, um gatilho na cabeça de vocês. Então, eu quero que você identifique o seu gatilho. Eu dei o exemplo do doce depois do almoço. Mas tem gente que não consegue dormir sem comer chocolate. Esse era o meu caso. O que eu estou fazendo? Gente, por incrível que pareça, eu coloquei um chá de hortelã. Por quê? Me traz conforto. Pô, é quentinho, eu dou uma relaxada. Às vezes eu misturo ele com camomila. Ou seja, ao invés de eu comer alguma coisa para relaxar depois de um dia cansativo, eu vou no chá. Isso está me ajudando bastante. Então, esse é um exemplo do que vocês vivem no dia a dia de vocês, mas precisam fazer escolhas melhores para que esse hábito antigo que prejudica vocês aí, né, ele possa mudar, tá? Segundo, olha só, eu falei sobre a conexão de hábitos, né? E ali eu falei para vocês conectarem um hábito ruim com um hábito bom. Agora, olha só o que ele fala. Transformar o exercício físico em um hábito automático. O que é automático, gente? É o que você já faz, sem pensar. Conectando a uma deixa específica, ou seja, o ato de acordar está conectado com o ato de treinar, ou seja, acordo, tenho que treinar. Fim do expediente de trabalho está conectado com ir treinar. Chego em casa, janto, tomo meu banho. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Está começando a tela quente, está tarde, né? Está começando a tela quente lá. É o meu horário de treinar. Você precisa, e isso precisa ter rotina, gente. Eu vou falar mais sobre a importância disso. Para que você consiga automatizar os hábitos do seu dia a dia e alcance os resultados com o exercício físico, por exemplo. Né? Então, por exemplo, você pode colocar um outro exemplo. Todo mundo escova os dentes aqui pela manhã, né? Pelo amor de Deus. Você vai escovar os dentes, o que você pode colar nesse hábito, que já é automático? Olha, eu preciso separar as frutas das minhas refeições do dia. Então, lá, a minha refeição da manhã intermediária, a minha refeição da tarde, eu vou lembrar quando eu estiver escovando os dentes. Conseguiram entender? Quando você faz isso, você começa a automatizar hábitos que você já tem na sua rotina e colocar eles para hábitos que você quer colocar na sua rotina. Forte, né, gente? Eu falei que esse encontro ia ser muito bom. Vamos lá. Pequenas mudanças, grandes impactos. Olha só que... eu anotei vários, tá? Mas tem esses são os mais importantes. E aí a gente, pô, como que pequenas mudanças podem trazer grandes resultados, grandes impactos, né? Uma grande árvore, gente, cresce de uma pequena semente, tá? Aquela árvore gigante que você vê, ela vem de uma sementinha que germinou, mas foi pequenininha, mas teve que começar pequeno. Troque um hábito simples, exemplo, refrigerante por água, e veja como essas mudanças graduais podem somar
grandes resultados. Eu fiz isso na prática com uma aluna minha de personal, né? O que eu fiz com ela? Ela, olha só a quantidade. Ela não bebia água, ela estava acostumada a beber aproximadamente 2 litros de coca normal, com açúcar, por dia. É isso mesmo. E aí, o que eu fiz? Falei, ó, vamos fazer o seguinte, já que você gosta de Coca-Cola, vamos trocar pela Coca Zero? Aí você vai se habituando com ela, tudo, enfim. Ela se habituou. Aí ela estava tomando 2 litros de Coca Zero por dia. Tá saudável? Ainda não. Tá melhor do que antes? Tá. Porque ela tirou a caloria da Coca-Cola, certo? E aí eu comecei a fazer mais um processo de transformação. Falei, agora você vai fazer o seguinte, você vai tomar 1 litro de Coca Zero e 1 litro de água. E aí foi progredindo. Como que ela está hoje? Durante a semana dela, segunda a sexta, ela só toma água. Ela não toma mais Coca Zero. De fim de semana, eu liberei tal para ela tomar, para ela dar uma relaxada. O que eu fiz? Eu fui transformando com pequenos hábitos, pequenas mudanças no dia a dia, para que ela conseguisse chegar hoje na água que ela tem que tomar. Qual outro exemplo? Aqui, a maioria de vocês deve ter uma idade próxima à minha, né? Todos somos jovens, é óbvio. E eu tinha um hábito, quando eu era mais novo, quando eu morava com a minha mãe, de comer o pão com muita manteiga, e Toddy com leite integral e colocava açúcar ainda. E isso era um hábito muito ruim, porque não trazia benefício, né? Não tinha valor nutricional. Eu tive que ir transformando esse hábito. Talvez você tenha alguma coisa na sua rotina e é importante você passar esse pente fino para entender o que pode ser modificado, que está ali no meu hábito, está no meu dia a dia, né? Que é forte, que tem muita força sobre mim, e começar a fazer essa mudança. Não pode ser radical, não pode ser extremista. Ela tem que acontecer como se fosse um desmame de remédio. Tem que tirar devagar. Você já pensou se eu chego na minha aluna, por exemplo, e falo, ó, você toma 2 litros de coca hoje, amanhã você tem que tomar 2 de água. Não vai rolar. Por quê? Não somente pelo processo ali da mudança da coca para água, mas eu preciso desenvolver a mentalidade dela para que essa mudança aconteça de maneira saudável, tá? Ó, eu falo com vocês sempre sobre o ambiente, tá? A importância da deixa ambiental. Organize seu ambiente para facilitar bons hábitos, como manter frutas à vista, guardar alimentos processados fora do seu alcance. É aquela velha frase: se eu não tenho força contra o meu inimigo, eu não posso ficar perto dele. Eu não posso encarar ele de frente. Poxa, seu ponto fraco é pudim. Você vai comprar pudim e deixar na tua geladeira? Não vai, porque você está correndo o risco de consumir esse pudim inteiro o dia que você chegar estressado em casa. Então, o que você tem que fazer? Isso é estratégico. Na sua casa, se você quer promover transformação de emagrecimento em você e na sua família, você não pode colocar dentro da sua casa alimentos que vão prejudicar o ambiente que vai favorecer a sua transformação. Consegue compreender? O ambiente que eu vivo, ele precisa combinar com o hábito e a mudança que eu quero viver. Imagina, né? Eu tenho um aluno aqui de consultoria e aí a mentalidade desse cara é impressionante.
Ele é dono de padaria. Você já pensou um cara que quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, e ele todo dia vê pelo menos umas 6 vezes o pão francês chegar quentinho? Você já imaginou? Carolina, à sua disposição. Você está com fome, você faz um misto quente aí para mim, faz um bauru aí para mim, faz um hambúrguer aí para mim, me dá uma coxinha. Ele vive num ambiente que não favorece o processo dele, mas não tem como ele sair desse, porque o ambiente é o trabalho dele. Vocês têm a possibilidade de preparar um ambiente que favoreça e facilite a transformação. E não vai colocar a coisa que é o seu ponto fraco, perto de você. Gente, vamos ser adulto, né? Não tenho força contra isso. É mais fácil, e eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, pelo amor de Deus, é mais fácil eu tirar um viciado em crack perto do crack ou longe do crack? Longe, né? Então, pensem nisso, avaliem o ambiente de vocês, joguem limpo com vocês. Joga limpo. Se o ambiente não está favorecendo, gente, é necessário que vocês façam uma reciclagem desse ambiente para conseguir ter resultado. Senão vai ficar difícil. Porque você vai ter que encarar aquilo todo dia. Ok? E aí ele fala da mudança de hábito fundamental. Essa é uma parte de opinião do autor do livro, tá? O Keystone Habit. Identifique, deixa eu ver se está. Identifique um hábito-chave, como cozinhar em casa, que pode desencadear melhorias em outras áreas da vida. Ó, vocês percebem que tudo gera conexão de maneira direta e indireta? Quando você começa a treinar, você está se dedicando no treino, o que automaticamente acontece com a sua alimentação? Você começa a mudar. Porque você sabe muito bem que quando você está treinando e você vai fazer dieta, o potencial para resultados ele aumenta. Então, uma coisa puxa a outra. E aqui ele exemplifica. Cozinhar em casa. Quando você cria o hábito de cozinhar em casa, você diminui o risco de você entrar lá no aplicativo para pedir comida e chegar na tua casa. Não, André, mas eu peço aqui a comida da dona Luzia, é saudável, é arroz e frango. Aí você olha o frango, ele está brilhando mais do que um espelho, de tanto óleo que tem. E aí, quando você começa a limpar esse hábito, fica mais econômico e você começa a dar mais valor. Porque você está fazendo, você está produzindo. Tá? Então, um hábito bom puxa outros hábitos bons. Um hábito ruim puxa outros hábitos ruins. Quer um exemplo? O cara que fuma, ele sai, ele começa a fumar e aí ele pega uma cerveja. Aí a pessoa fala, mas você não bebe? Ele fala, não, eu só bebo quando eu fumo. Um hábito ruim puxou um hábito bom, puxou outro hábito ruim. E se você quer ter um hábito bom, tem que ter mais hábitos bons no seu dia a dia para que você consiga puxar outros hábitos bons juntos com você. É interessante demais isso, gente. Isso aqui é rico demais. Isso é muito bom. E aí nós temos o poder da repetição e da consistência. Ah, isso aqui é demais. Consistência. Reproduzir, repetir, fazer de novo, né? É o movimento técnico ali. Eu sou um cara do treinamento técnico, eu sou professor.
Como que eu vou melhorar meu agachamento? Treinando agachamento até ficar perfeito. Né? Como que eu vou melhorar o meu stiff? Treinando stiff até ficar perfeito. E aí ele cita: realize ações saudáveis consistentemente até que elas se tornem automáticas. Como planejar refeições semanalmente. Vamos lá, vou voltar para o agachamento. Eu nasci sabendo fazer um agachamento livre? Eu nasci sabendo fazer um stiff? Não. Eu tive que aprender a fazer para que hoje, depois de muitos anos, ele se tornasse algo automático e que eu dominasse. E aí, quando ele fala ações saudáveis consistentemente até que elas se tornem automáticas. E ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo, não, isso aí foi eu que coloquei no contexto, tá? Como planejar refeições semanalmente. Alguns de vocês já têm isso daí na rotina, né? Mas um dia teve que colocar isso para que se tornasse um hábito. E o que teve que fazer? Teve que ir no mercado, comprar legumes, verdura, a proteína, o carboidrato, a fruta. Para quê? Para planejar as refeições da semana. E aí você fez uma vez. Foi no poder da disciplina, fez de novo. Isso ficou o quê? Automático. Por quê? Todo domingo vai chegar, o que vai vir na sua cabeça? Ó, você tem que planejar as refeições da semana. Hoje é dia. Então, são hábitos que nós vamos colocando na nossa rotina e a repetição, ele fala, o poder da repetição e da consistência. Então, o poder da repetição vai fazer com que esse hábito se torne automático. Um hábito que eu comecei a produzir, antes de ser automático, ele precisa ter disciplina. Bom, planejar as refeições. Fiz o primeiro domingo. Bacana. Talvez o segundo você não lembre automaticamente. Então você vai ter que se esforçar. Passou ali do terceiro, quarto domingo fazendo, no quinto domingo, o seu cérebro vai falar: ó, hoje é dia de você planejar suas refeições. Mulheres, pelo amor de Deus, hein, isso aqui não é machismo. Vocês têm o dia da faxina. A Maiara tem. Coitada. Tem o dia da faxina. Então, todo dia, toda sexta-feira ou todo sábado, você vai dar aquele talento na casa. Isso é um hábito automático. Quando vocês querem emagrecer, vocês precisam tornar cada vez mais hábitos potencializadores do emagrecimento automáticos. Planejar as refeições, treinar X horas por dia, dormir X horas por dia, beber tantos litros de água por dia. Que horas que eu vou beber a minha água? Vou acordar e vou tomar meio litro. Vou no treino, vou tomar mais 1 litro. À tarde ali, tal, entre o almoço e a refeição, vou tomar mais 1 litro. Hábitos automáticos que você introduziu e repetiu. Eita, essa aula tá demais, muito bom. E aí, vamos lá, gente. Hábito social e emagrecimento. Aqui é forte, né? Deixa eu até aumentar. Vamos lá. Cerque-se de pessoas que compartilhem objetivos semelhantes, pois hábitos sociais positivos reforçam comportamentos saudáveis. Estava dando aula hoje para um aluno meu e nós estávamos conversando sobre isso, né? Casais, por exemplo. É muito difícil, num ambiente que moram 2 pessoas, um casal, em que um está lutando para emagrecer,
tá fazendo dieta, vai na feira, compra fruta, cozinha, e treina, e bebe água, e não sei o quê, e o outro é todo dia pizza, hambúrguer, leva doce para casa, leva bolo para casa, leva chocolate para casa. Isso vai favorecer ou vai prejudicar o processo? Com certeza vai prejudicar. Por quê? Eu estou cercado de pessoas que não têm os mesmos objetivos que os meus. Então, na rotina da gente, pô, eu tenho que me aproximar daquela pessoa que tem os mesmos hábitos, que treina, faz musculação, faz cardio, que dorme bem, que não bebe, não enche a lata no fim de semana, que não come loucamente, desesperadamente. Isso já está, isso está na palavra. Diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, ou quem tu serás, né? As companhias. Então, ninguém está falando para você sair daqui do encontro e divorciar, ou parar de andar com seu amigo. Não. A convivência gera influência. A convivência gera influência, gente. Pode falar o que for. Nós somos influenciados por aquilo que a gente tem mais convivência, por aquilo que a gente vê mais. Se você ficar assistindo todo dia filme de terror, como é que vai ser sua vida? Vai ser legal? Né? Sangue todo dia, cidade alerta todo dia. Como é que vai ficar? Agora imagina a convivência ali, né? Física. Tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Quem pôde anotar é legal, se puder anotar, porque quando a gente anota, a gente fixa mais na nossa memória, tá? Mas olha só a árvore estrutural que a gente montou para falar sobre hábito. E o quanto que ele é importante, importantíssimo para a transformação. Quem não tem hábito transformador, quem não cria hábito transformador, não se transforma, não muda. Por quê? Porque hábito é repetição, hábito incomoda, hábito tem que ser todos os dias, hábito tem que ser estratégico. Tá? Certo, gente? Então, para quem vai assistir a aula agora, quem não assistiu, assista mais vezes se precisar, anote tudo e coloque tudo isso que eu falei na rotina de vocês. Tá? E agora eu vou finalizar para a gente abrir para vocês participarem. Só um minutinho aqui.